Nós estamos começando hoje 5 encontros, eu estou chamando assim, de clamor pelo novo ano em favor das nossas famílias. Você fala, mas eu não estou dizendo só para quem é chefe de família. Sua família, todos nós pertencemos a uma família. Você fala, minha família não está aqui. Ok, você a representa. Então são 5 encontros nos cultos, começando hoje, todo mês de janeiro. Então a ideia é, nós vamos estruturar bem o nosso ano, esse é o plano. Orando a Deus, pedindo a presença dEle, pedindo a bênção dEle sobre todas as coisas para a nossa família nesse ano, tá bem? E os 5 encontros são, o primeiro é isso aí, clamando pela saúde da nossa família, fique lá ainda, era aquele mesmo, clamando pela saúde da nossa família. O segundo é, clamando pelos sonhos da nossa família, eu estou colocando minha lá, mas você está vendo. Depois, clamando pela vida financeira da minha família, clamando pela proteção da minha família e clamando pela vida espiritual da minha família. É isso que nós vamos fazer todos esses dias. Com isso eu desejo que a sua fé seja fortalecida em Jesus, a gente possa colocar tudo diante do altar e ver as mãos de Deus sobre nós, como está sempre. Amém? Hoje nós vamos ler o texto de Marcos 5, 25 a 34 e aprendermos com o exemplo de uma mulher que ela, considerada por Jesus, foi uma mulher de muita fé, mas ela passou por uma situação grave de saúde. O versículo 26 assim, Marcos 5, 25 a 34, 25 diz assim, e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Eu quero que você se coloque no lugar dessa mulher, e a gente vai andando junto como se fosse a gente, tá? Para a gente entender profundamente. Versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada, e imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, e no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Todo mundo está tocando no Senhor. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, e então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que nós aprendemos com essa mulher que lidou com um problema grave de saúde em sua vida? O que é que a gente aprende? E essa é a minha meditação nesta manhã. Primeiro, que ao encarar as situações difíceis desse ano, e a gente está falando de todas, mas focando em saúde, fale comigo o que está lá agora, próximo slide. Não deixe que as circunstâncias digam a você que é o fim. Vamos falar juntos? Não deixe que as circunstâncias digam para você que é o fim. Então, olhar para a situação, quando a gente olha para a situação difícil, vai despertar em nós isso mesmo, chega, não dá mais, não tem jeito. E essa mulher do exemplo da vida, da Bíblia, poderia ter feito isso, porque você vê a história, e nós já vamos rever, mas ao contrário de dizer, chega, não dá mais, versículo 25, 26, eu vou falar mais uma vez para a gente entender, diz assim, estava uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, olha o contexto, olha o que ela diz, e ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Você consegue sentir isto? 12 anos de sofrimento, as mulheres vão entender mais disso, um fluxo de sangue todos os dias, então como é que se sai? Como é que você sai de casa? Mas no caso dela era pior ainda, porque uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, por exemplo, na época de menstruação, ela não podia sair e encontrar pessoas, tinha que ficar reclusa, ela era considerada impura espiritualmente. Então essa mulher, além de sofrer essa questão desse fluxo diário por 12 anos, ela tinha essa questão espiritual que pesava sobre ela, e
Nós ouvimos assim, nos nossos dias, eu nem sei como significa essa palavra direito, mas nós dizemos assim, ela foi desenganada pelos médicos. O que é ser desenganado? Não adianta esperar, é isso? Eu estava enganado, esperando, desenganado, esquece? É isso? Eu não sei, mas essa é a ideia, nós falamos isso. Mas diz assim que a medicina chegou ao ponto de dizer, já fizemos tudo, não tem mais o que fazer. E ele diz lá, os recursos financeiros, veja só como vão acontecendo as coisas, os recursos financeiros acabaram, todas as economias que eu tinha, que nós juntamos ao longo dos anos, nesses 2 anos, 12 anos, acabou. Mas ela diz assim, o sofrimento do tratamento médico, porque essa coisa, possivelmente tinha procedimentos que tinham muita dor, que eram invasivos, eles tentaram de tudo, diz que ela sofreu com isso. A situação ainda no final, ainda, apesar de tudo isso, diz assim, a situação era pior do que quando ela começou há 12 anos atrás. Mas ela decidiu, isso não pode terminar assim. Essa era a decisão dela. Então eu creio que essa é uma das verdades que Jesus quer nos ensinar aqui. Preste atenção nisso. Tudo pode dizer não ao seu redor. Tudo pode dizer não ao seu redor. Vida, circunstâncias. Mas a questão é, o que é que Jesus tem para falar para você sobre isso que você está passando? Amém, irmãos? Essa é a verdade. As situações vão fazer isso com você, vão fazer isso na sua vida. Mas a questão que você tem que dizer é, o que é que Jesus tem a dizer? Então, Jesus deseja que você fortaleça a sua decisão, e eu desejo, e Ele deseja, de continuar, de manter a esperança, de recusar, de desistir da sua busca. Deixa eu perguntar a você, existe em sua vida agora, nesse momento, alguma situação que você já aceitou que é o fim e não tem mais o que fazer? Porque esse é o plano de Satanás. É assim que nós reagimos com as situações da vida. E eu chego e digo assim, chega, não dá mais, eu não posso fazer mais nada. E não vai dizer que não, porque se você consultar o seu coração, você vai ver, eu disse numa situação, não, acho que não dá mais. Quando eu estava preparando Deus falou assim, você é o primeiro, tem jeito. Tem jeito. Interessante isto. Quando a gente pergunta para Jesus, Ele diz isso. Há uma música que nós cantamos que diz, quando tudo, como é que é? Quando tudo diz que não, né? Lembra dessa música? Eu não sei se eu consigo arriscar esse pedacinho, né? Quando tudo diz que não, e aí o que mais? Certo? A tua voz, quando tudo diz que não, quando eu estou cercado de todas as situações, eu ouço a tua voz que me dá coragem para prosseguir. Foi isso que manteve o coração daquela mulher quando tudo disse não. E olha quantos nãos ela recebeu. E a palavra de Jesus para você nesta manhã é: aprenda a ouvir a sua voz, aprenda a ouvir a minha voz. Aprenda a ouvir a minha voz, o que eu estou dizendo para você. Porque essa voz te dá coragem para prosseguir. Amém? Pensando na sua família, nesse ano possivelmente você terá que exercer isto. Aprender a ouvir a voz de Jesus em meio a tudo isso. Em segundo lugar, um outro aprendizado aqui. Encarar as situações difíceis na vida nesse ano. Para encarar, lembre disso. Lembre-se, vamos falar juntos? Põe lá, cadê? Não tem? Sumiu? É o anterior. Lembre-se que nós tratamos com os possíveis, vamos falar juntos? Está lá? Lembre-se que nós tratamos com os possíveis, mas Jesus trata com os impossíveis. Eu acho que algumas vezes nós já vemos, fazemos tudo que é possível, né? Quando a gente chega numa situação daquela que é a mulher, fala, eu já fiz tudo. A gente desiste, por isso eu já fiz o que tinha que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. E é verdade. Mas é aí que começa com Jesus. Então, essa mulher havia ouvido sobre Jesus. Não é isso que a gente faz? Você não conhece? Eu sei que o Mateus fez isso. Muitos amigos juntaram dinheiro, ele foi para São Paulo. Eu soube disso para ouvir de lá. Depois disseram, não, vocês têm o melhor hospital em Londrina. O que eles estão fazendo, esse é o procedimento, mas é isso que nós fazemos. Nós corremos atrás, eu não quero dizer que é o fim. Eu acredito, então deixa eu buscar. Então essa mulher o quê? Ela terminou tudo, agora não tem mais o que fazer. Eu lembro meu pai com úlcera, disseram tantas coisas para ele fez tantas coisas para tentar resolver aquele problema, né? Que ele tinha de dor, né? Ele não sabia que era úlcera, ele tinha de dor. Eu lembro até de bichinhos vivos que ele tomou, que parece que ele era iodado e soltava. Então você vai fazendo porque você está à procura de algo.
quando você não desiste. Então essa mulher ainda está, não é o fim, não tem jeito, não pode, eu não aceito. 12 anos com tudo isso, está pior, está doendo, não tem mais nada, mas não é o fim. E por não ser o fim, ela ouve sobre Jesus. Então, ela teve que decidir o que fazer. Ou olhar para a situação, e olhar para a situação também é dizer, já fiz de tudo, não tem mais jeito, os especialistas já disseram, já tentaram de tudo, chegou ao fim. Ou olhar para Jesus, que significa encher o seu coração de esperança, mais uma vez, quem sabe Ele pode intervir e mudar a minha situação. Essa foi a conclusão disso. Então ela decidiu, eu vou ter com Jesus, eu vou buscar Jesus. Então a história está contando que ela foi e encontrou Jesus, mas você sabe que não foi assim. Multidão, era muita gente, e todo mundo se atropelando, todo mundo querendo chegar perto de Jesus. Você sabe como que funciona. E essa mulher está decidida, eu preciso chegar, eu preciso encontrar Jesus. Então ela foi até Jesus, ela conseguiu se aproximar e tocar. Aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, eu entendo que nós precisamos confiar em Jesus. Confiar em Jesus. Porque nós confiamos nas situações, nós confiamos nas condições, nós confiamos nos que os especialistas dizem, nenhum problema, nós precisamos de especialistas dizendo. Mas o problema é quando eles dizem algo. Eu conversei essa semana com uma senhora, que trabalha lá no Micael, ela estava dizendo assim para mim, eu tentei por 16 anos, eu não lembro se é 13 ou 16 anos ser mãe. E todos disseram, os médicos disseram para mim, você nunca poderá ser. Eu falei, hoje eu tenho duas filhas. Então os especialistas estão aí para isso mesmo, eles mostram as situações, mas não é que nós não acreditamos neles, mas nós acreditamos com um Deus que pode ir além de todas as coisas, Deus dos impossíveis. Então nós confiamos que os homens dizem, então se Ele disse não tem mais jeito. Mas nós sabemos, quando eu digo confio em Jesus, parece que nós sabemos pouco do que Jesus fala e do que Jesus pode para as nossas vidas. Porque parece que nós vivemos, e muitos vivem uma experiência rasa com Jesus, que eu vou falar um pouco mais. Então nós conhecemos o Jesus que salva, mas precisamos conhecer esse Jesus que se envolve com a nossa vida todos os dias. A gente não pode estar preocupado só de estar livre do inferno, irmãos, que vai para o céu porque Jesus salvou. Jesus quer fazer isso todos os dias na sua vida e na minha vida, por isso Ele veio aqui. Então a lição é, precisamos ser mais conscientes de quem é Jesus. Jesus não só salvou você, Jesus diz, eu estarei com vocês e em vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Está dizendo assim, eu me importo com vocês, a dor, o sofrimento, tudo que vocês vão passar, eu estarei com vocês. Crer quem é Jesus, saber e confiar nele. Mateus 8, 16, 17 diz assim, chegada a tarde, isso é uma descrição de Jesus, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente, com uma palavra, não tinha exorcismo, não tinha conversa com o demônio, não preciso perder tempo, eu já sei que ele é mentiroso. Então Jesus simplesmente ordenava e expelia espíritos e curou todos, diz assim, todos os que estavam doentes. E o versículo 17, eu desafio você na Bíblia que compraram e quero elogiar vocês. Compramos quase 30 Bíblias, vocês espontaneamente, o Guga me ajudou aí, comprou, ele mesmo inclusive fez a compra, obrigado por isso, querido, né? Comprou, vocês pagaram para ele, nós chegamos perto de 30 Bíblias, não são 30 famílias, mas acho que 25 pelo menos comprou, dizendo que você vai ler todo dia. Queria desafiar você a ler os evangelhos olhando isso aqui, para que se cumprisse o que for dito por intermédio do profeta Isaías, e ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus disse que veio cumprir, e está cheio de falas como essa, e aqui Jesus então estava cumprindo, e ali cumprindo outra coisa, e cumprindo outra coisa. Jesus é isso, essa descrição, foi ele tomaria as nossas enfermidades, e carregaria sobre ele as nossas doenças. Teve gente que falou assim, não, mas esses nossas enfermidades e doenças, você está falando espiritual, não é espiritual não, irmãos, é espiritual, mas não é só isso. O seu ministério é marcado de curas e libertação de pessoas, físicas, espiritual sim, mas físicas, das suas doenças, Jesus tratou. Foi isso que atraiu as pessoas para Jesus, foi isso que confirmou o ministério de Jesus nesse mundo, foi isso que foi curando, foi libertando, que ele comprovou que ele era o Filho de Deus. Satanás queria que ele pulasse. Se Jesus pulasse do pináculo, ele ia dizer assim, esse é realmente o Filho de Deus, sem cair. E Jesus preferiu sofrer, mas tocar as pessoas, não ganhar fama desse jeito, mas porque ele estava tocando as pessoas nas suas doenças.
E o que me chama a atenção, eu nunca tinha pensado nisso. Qual é o problema de uma febre, irmãos? Qual é o problema de uma febre? A gente fala assim, olha, está com febre? Deixa ter mesmo, deixa ter, só cuida para não passar, porque é o seu organismo lutando. Mas aqui antes dessa situação aqui, Jesus passa e diz que é por isso que Pedro tem raiva de Jesus, por isso que ele negou Jesus, porque ele passou e curou a sogra de Pedro antes, né? Então Pedro ficou muito indignado, vou trair esse homem, por que ele curou essa mulher, né? Então, mas diz que Jesus passa e Jesus toca na mulher e cura ela de uma febre. Por quê? Para dizer assim, eu faço sinais e maravilhas, os mais extraordinários. Mas eu me preocupo até com a sua febre. Até com a sua febre. Será que você consegue entender isto? Conhecer Jesus, saber quem Ele é. Estou envolvido com você, eu não só te salvei, quero andar com você todos os dias, quero saber sua dor, seu sofrimento, suas preocupações, quero intervir nisto. Eu posso mudar todas essas coisas, creia em mim. Foi curando, foi libertando, porque Ele mostrou a misericórdia de Deus para mim e para você. Não é o Deus que vem do céu distante e diz assim, aqui estão minhas ordens, vocês seguem, vocês vão para o inferno. Ele diz assim, eu me esvaziei, eu entrei na sua realidade, eu experimentei tudo que um ser humano pode experimentar, porque eu sou ser humano. Tanto que ele é um homem glorificado no céu, ele é Deus, mas é um homem glorificado no céu agora, o primeiro, o primogênito, como você e eu seremos. Diz assim, eu entrei na sua história, eu entrei na sua realidade, eu me preocupo até com a sua febre, até com a sua febre. Eu espero que a hora que você tiver com febre, um filho com febre, saber assim, até com isso Jesus se preocupou. Foi lá, tocou e falou, levanta filha. E ela estava tão mal que ela levantou e serviu a todos. Jesus é assim. Então quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos curar dos nossos males, espirituais, físicos, emocionais, todas as áreas. Mas diz que Ele está à direita, porque essa descrição, Ele vem, foi anunciado há mais de 700 anos por Isaías, antes dele vir, e Ele vem, e Ele levará sobre si as enfermidades, amém irmãos? Quando eu estou dizendo que estamos orando pela saúde da nossa família, nós precisamos crer que Ele já levou todas. Aí você está dizendo, não vou ter? Se Ele permitir que tenha, Ele estará junto com você, e vai transformar isso de uma maneira maravilhosa na sua vida. Eu não tenho dúvida disso, vai fazer isso. Então está dizendo assim que Ele vive hoje à direita de Deus para interceder. Ele não terminou o seu ministério. Ele diz assim, vive sempre para. Significa que Ele está ocupado todos os dias com a sua vida, com a minha vida, com cada um de nós, com as nossas febres, irmãos. Ele diz, eu vivo sempre para interceder. Então meu conselho para fortalecer a sua família, né? Desenvolva uma vida de oração no seu lar. Por que eu estou dizendo isto? Porque você vai criar esse conceito na sua família de quem é Deus e de que Ele que resolve as coisas, e não a farmácia, e não os médicos, e não o dinheiro. Ore com a sua família, ore com a sua esposa todos os dias, seu marido, ore com seus filhos todos os dias. Se você não faz isso, você está pecando contra Deus e contra a sua família. É sério, é sério. Não joga para o YouTube, não joga para o Netflix, você não sabe o mal. Satanás está por trás disso. A Rosane disse que assistiu ontem um desenho que ela falou, eu desliguei logo, que vergonha do que eles estavam, a mensagem que eles estão vendendo. Satanás tem um plano e ele vai fazer todo tipo de armadilha para pegar. Então, se você brincar, ele está aí, ele não está brincando. Ore com a sua família todos os dias, ensine os seus filhos a orarem e colocar os seus fardos sobre Jesus. É assim, eu estou falando de algo que está dentro da minha família. Nós já pedimos para todo o almoço, todo o jantar, toda a reunião que temos, nós terminamos em oração. E as crianças é que estão orando, dormindo, vão deitar, ora, na refeição, ora. Eles oram e nós ouvimos a sua oração. Desde pequenininho aprendendo a falar com Deus e saber assim, Deus nos ama, Deus está presente conosco em tudo, Deus se importa conosco. Amém, irmãos? Mas sabe, é muito difícil confiarmos e nos entregarmos totalmente nas mãos de quem nós não conhecemos. Então a minha pergunta a você é, quanto você e a sua família têm se dedicado em conhecer a Jesus verdadeiramente? Não espere que você venha aqui no culto para conhecer.
Eu vou pregar, eu vou trazer a palavra, mas é em casa. Somos nós, se as famílias forem saudáveis, a igreja será. Em casa que você faz um plano, como você tem plano para tudo, um plano de fazer a sua família conhecer Jesus profundamente. Deixa eles verem Jesus na sua vida, deixa eles verem que você ora e jejua, deixa eles verem que você lê a palavra de Deus, deixa eles verem que na hora do momento de vício você não surta, você vai para o seu quarto e dobra o seu joelho. É isso que eles precisam ver. Mostre para a sua família. Terceiro e último lugar, ao encarar as situações difíceis nesse ano, vamos falar comigo? Lembre-se que a sua fé te fará subir para o nível superior, onde os impossíveis acontecem. Aleluia. Quando eu falo desse nível superior, é o nível superior de intimidade com Jesus. Como a gente viu até agora, primeiro que nós aprendemos a ouvir a voz de Jesus em meio a tantas vozes. Esse foi o primeiro ponto. Nós aprendemos a ouvir a voz de Jesus. As coisas falam, as situações falam, mas nós aprendemos a ouvir, a discernir a voz de Jesus. Nós também, em segundo, já conhecemos a Jesus mais profundamente, sabendo que quem Ele é, andamos com Ele, Ele é mais que Salvador, Ele está aqui envolvido com cada área da nossa vida e deseja caminhar com você cada dia. Nós começamos uma caminhada com Jesus, nós só não batemos o martelo, ficou aqui, chancelou, sou de Jesus, amém, vou ter um carimbo, nada disso. Ele está dizendo assim, você me pertence para andar comigo todos os dias. E agora nesse último nós vamos ver sobre desenvolvermos uma fé inabalável. Versículos 28 e 29 diz assim, porque pensava, quando Jesus perguntou o que houve, e a resposta dessa mulher foi, sabe por que eu toquei? Porque eu pensava que somente tocar em seu manto eu ficaria curada. E imediatamente diz que cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Muitas pessoas esbarraram em Jesus, muitas pessoas se encontraram com Jesus, muitas pessoas até conviveram com Jesus, muitas pessoas estiveram com Jesus, muitas pessoas falaram com Jesus, mas essa mulher tocou em Jesus de uma tal maneira, que o seu toque de fé fez com que poder, ele diz virtude, poder saísse de Jesus, se transferisse para ela ao ponto de ser curada imediatamente. Imediatamente a hemorragia de 12 anos, que ela tinha feito tudo, desenganado e perdido tudo e sofrido tanto, diz que cessou. Você crê nisso, irmão? Você crê nisto? Essa palavra dessa mulher, a história dessa mulher foi escrita não por causa dela, foi por causa de você, por causa da sua fé, por causa da minha fé. Foi para nós hoje, para dizer isto. Eu quero te convidar para subir para um nível superior de intimidade com Jesus, nesse ponto. É o nível, como nós cantamos na música, onde o medo desaparece. Amém? É o nível onde a desconfiança se desfaz. É o nível onde a dúvida não tem mais lugar no coração. Onde somente há uma certeza: Jesus tudo pode. Jesus pode todas as coisas. Fé plena, ou melhor, fé é plena certeza. Fé é plena certeza. Fé é ver ainda o que está invisível, ninguém mais vê, mas eu estou vendo pela fé, eu já vejo. Isso é fé. Quando eu vejo, eu não preciso de fé, porque eu já tenho, né? Não preciso de fé, dizer, eu vejo aqui uma garrafa. A questão toda é o seguinte, eu estou com sede e posso ver que ali há água. É isso que Jesus está dizendo, amém? A fé vem primeiro e depois aparece porque eu já vi. É isso que ele faz. Então foi Abraão, ele experimentou antes, só tinha um filho, mas já viveu como se tivesse a multidão. Fé é isto. Então, o impossível em sua vida só acontece no nível superior da plena confiança, da plena certeza de que Jesus pode tudo. E basta apenas tocar em Jesus, ele diz nada mais. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Os discípulos que andaram com Jesus, e para mim eles foram testados muitas vezes por Jesus, eles concluíram que eles eram homens de pequena fé. Ah, Jesus, perdoa-nos. E Jesus falou muitas vezes, vocês são homens de pequena fé. Pode ler lá também, desafio você a prestar atenção nisto. Então o que eles fizeram? Jesus aumenta a nossa fé é pequena. Mas é interessante o que Jesus disse, que eu entendo aqui,
que para acontecer o extraordinário, diz que não precisa muita coisa, irmãos. Ao mesmo tempo, quando ele fala de aumentar a fé, é muito interessante o que ele fala quando a coisa começa a acontecer. Você sabe que nível que o impossível começa a acontecer? Qual é o nível dessa fé que o impossível começa a acontecer? Qual é o tamanho? Você sabia que está escrito na Bíblia? Qual é o tamanho que você precisa ter para que as coisas comecem a acontecer? Como é que é esse tamanho? Mateus 17, 20 diz assim: ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Agora você vai ver o tamanho que era. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. E Jesus acrescenta: e nada lhes será impossível. Marcos 4, quando você vai para o capítulo 4 de Marcos, ele faz uma descrição do grão de mostarda. Você pode ir lá ver, sabe o que diz assim? Jesus está dizendo assim: o grão de mostarda é a menor de todas as sementes e produz a maior de todas as árvores. Não sou eu que estou dizendo, está lá. E dizem que essa menor semente, se eu entendi bem, é do tamanho de um grão de areia. Jesus está dizendo: vocês são homens de pequena fé, mas se vocês chegarem ao ponto de ter uma fé do tamanho de um grão de areia, que já dá para ver, o impossível vai acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Ele diz: se você tiver, nada será impossível. Então, no nível superior, nesse nível espiritual, superior da fé, do tamanho de um grão de mostarda, tudo pode acontecer. Minha pergunta então é: como é que está a sua fé? Você quer ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida e família? Eu fico tão à vontade, porque essa palavra não é minha. Amém? Eu estou falando simplesmente a palavra de Jesus, que ama você, que morreu. Eu não morri por você. Eu não tenho poder, mas o poder dele em mim, o poder nele nessa palavra. Você quer ver o extraordinário acontecer na sua vida e família? 3 coisas para você. Primeiro, aprenda com a sua família a ouvir a voz de Jesus em meio a tantas vozes. Aprenda, não é você e sua família em casa. Aprenda com a sua família a ouvir a voz de Jesus. Eu sei que você está ouvindo a voz das circunstâncias. Eu sei que você está vendo os problemas e fala: isso é impossível. E Jesus está falando assim: quer ouvir a minha voz? Quer saber o que eu tenho para dizer? Então aprenda com a sua família. Segundo, busque com a sua família Jesus diariamente. Jesus não quer ser Salvador somente, Ele quer ser Senhor da sua vida, Senhor das situações. Ele chama você: busque a presença dEle diariamente com a sua família. Não busca só quando o tempo fecha. Não lembra de Deus só quando não tem mais saída. Lembre dEle todos os dias. É assim que seus filhos vão aprender a amar a Deus. Terceiro, peça que Jesus leve a sua vida, a sua família, você e a sua vida, para um nível superior de fé. Eu quero esse nível superior de fé, Jesus. Me leva para esse nível superior. Me leva. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu vou pedir para, se você está com a sua família, pode abraçá-la. Se não, põe a mão sobre o seu coração. E eu quero orar e encerrar pedindo a bênção de Deus, já que a nossa oração é para a família, pedindo a bênção de Deus sobre a sua família. Amém? Coloque aí no seu coração, fale com Deus: eu estou colocando nesse momento a minha vida e a da minha família nas suas mãos. Como eu disse, eu não sei o que me espera, você não sabe o que te espera, mas eu tenho uma certeza: Jesus estará lá. Amém? Eu não sei o que te espera, mas eu sei quem vai estar lá, todos os dias, se você quiser, em cada situação, eu sei quem estará comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como estamos vivendo esses dias, todos os dias, se você entrar no Face, tem gente mandando: morreu, minha família. Mas Jesus está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu não estarei sozinho, tu estarás comigo. O Senhor vai consolar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me ajudar a enfrentar a situação, o Senhor vai me dar forças, coragem para enfrentar. Senhor Jesus, derrama as suas bênçãos sem medidas sobre esse pai, essa mãe, sobre essa família, sobre esse filho
que representa também a sua família aqui, ou na sua casa, onde estão agora. Que a graça abundante do Senhor seja derramada sobre cada coração. Que eles aprendam essas verdades que falamos hoje. As situações serão complicadas demais, mas o Senhor está acima de tudo. As situações podem dizer, chega, acabou, e o Senhor diz, ainda continua a história, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor. Não há impossíveis para mim. Ensine então a sua igreja a ouvir a sua voz cada dia, os seus filhos. Ensine a andarem com o Senhor. Nossa vida é uma correria, uma loucura. Muitas vezes só no momento mais difícil que a gente entende que só o Senhor é o que realmente vale para a vida da gente. Essa foi uma pregação do Mateus para as nossas vidas. Um aprendizado no momento difícil. Que depois na hora, tudo que nós fizemos não serve para nada a não ser o nosso amigo verdadeiro que jamais nos abandona, que é Jesus. Ensina essa família a depender de Ti, a andar com o Senhor. Mas também, Senhor Jesus, pedimos fé. Acrescenta a fé nos nossos corações. Acrescenta a fé no coração desse pai, dessa mãe, desse marido, dessa esposa, desse filho, dessa criança, desse idoso, desse adolescente, desse jovem. Desperta-nos. A igreja não é para idosos, não é para velhos quadrados. A igreja é para a criança, para o juvenil, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, é para todos nós, tem lugar para todas as pessoas, de todas as cores e raças. O Senhor nos ama de todas essas situações. Ajuda-nos a atendermos isto. Ajuda-nos a vivermos uma vida de vitória esse ano. Protege cada família. Livra dos males, dos perigos, esteja com eles principalmente na saúde, livra do Covid, manda no Senhor Jesus a vacina correta, que ela faça bem, que ela cure, que ela proteja o seu povo. Obrigado, Jesus, porque somos o teu povo, e sobre a nossa tenda nenhum mal virá. O Senhor disse que protegeria os seus filhos dos males que viriam sobre os outros. Protege o seu povo, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém.